Boa noite, somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 1 de abril de 2025, uma terça-feira, e nós estamos aqui reunidos para a Escola da Doutrina Bíblica, que acontece semanalmente às terças-feiras, às 20 horas. Temos também o culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem também um botão no canto superior direito ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Só se lembre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram, no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas no e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, constante lá na nossa página. Queria pedir para que você comentasse, curtisse, compartilhasse, ou simplesmente mande uma mensagem para a gente dizendo de que cidade que você é. Assim as nossas gravações alcançarão relevância no YouTube. Inscreva-se também no nosso canal, acione o sininho das notificações e seja bem-vindo. Dito essas palavras, né? Então, vamos dar continuidade. Queria fazer uma pequena oração para a gente poder ouvir a mensagem desta noite. Fecha seus olhos, ainda que você esteja assistindo no YouTube, não tem problema nenhum. Senhor Deus, obrigado por esta noite, abençoa-nos e livra-nos de todo o mal. Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado, tem nos dado constantemente. Agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela nossa casa, pelos nossos queridos, os familiares, o nosso alimento, tudo o Senhor tem nos dado com alegria. E nós reconhecemos a tua força e o teu poder sobre todas estas coisas. Peço que o Senhor abençoe a Eliette, que vai trazer a mensagem, livra-la de todo o mal, abençoa a sua família, seu filho, sua nora, suas netinhas, e, enfim, Senhor, livra a casa da Eliette do mal e abençoa fortemente. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É com você, Eliette. Glória a Deus, irmãos. Bom, irmãos, o tema de hoje é conhecimento de Deus, né? Nós vamos falar sobre conhecimento de Deus à luz do Velho Testamento e à luz do Novo Testamento. Eu acho que todos vocês, ou a maioria, já sabem, né? Dos que estiverem ouvindo também pelo YouTube, né? Mas os nossos irmãos que estão aqui, logicamente, já sabem que existe, biblicamente falando, uma distinção muito grande nos atos, nos procedimentos, na maneira de agir, na personalidade do Deus do Velho Testamento e do Deus revelado por Jesus Cristo, né? Então, daí a gente não poder conceber se tratar do mesmo Deus, né? Então, se você quiser voltar em alguns vídeos que temos dezenas, acho que centenas de vídeos no canal, e a gente pode falar que o Deus da luz não pode ser o Deus das trevas, o Deus do amor não pode ser o Deus da vingança, o Deus que deu uma lei para matar e para condenar o homem não pode ser o Deus que mandou seu filho para morrer por causa dessa lei, né? Então, são muitas diferenças que nos permite afirmar que Jeová é o Deus deste mundo e o Pai é o Deus que está na luz inacessível, né? Irmãos, tem centenas de argumentos, ou milhares de argumentos, para a gente poder provar que Jeová não é o Pai. Se você tem essa concepção desde o
seu nascimento? Não, mas minha mãe, meu avô, meu tio, meu pastor falou sempre que Jeová era o pai. Como é que você está falando agora que Jeová não é o pai? Escuta o que a gente vai falar, né? Que a própria Bíblia fala, escuta todas as coisas e retém o que é bom, né? Então, eu acho que se você gosta de Bíblia, nossos estudos são todos baseados na Bíblia, e não existe nenhum anjo Gabriel especial que vai descer para trazer uma revelação, porque Jesus Cristo já nos revelou sua palavra. E então, é com argumentos bíblicos, com discernimento espiritual que a gente traz esta palavra para os irmãos, traz com amor essa palavra para os irmãos. Né? Então, hoje a gente vai falar de sabedoria, né? Na verdade, sabedoria e conhecimento na Bíblia, né? Vou falar de conhecimento. É quase igual falar de sabedoria, né? Porque conhecimento e sabedoria são palavras que se entrelaçam muito, né? Sabedoria seria uma ciência, um conhecimento mesmo, uma compreensão, um domínio sobre um assunto, né? E o maior exemplo que a gente tem no Velho Testamento sobre um homem que detém muito conhecimento foi Salomão, né? Todo mundo conhece a história de Salomão, porque ele estava rei, né, sobre Israel, e ele não tinha nenhuma experiência, nenhuma ciência para governar aquele povo. Aí ele pediu para Jeová sabedoria, pediu conhecimento para julgar o povo, né, para governar. E aí, em 2 Crônicas, se o pastor quiser abrir para a gente poder acompanhar juntos, que fala aqui, descreve, né, quando... Espera só um minutinho, Eliette, espera aí, tá? Deu um probleminha aqui, eu já estou resolvendo. Ah, tá bom. Então, enquanto o pastor resolve, eu vou ler esse aqui, irmãos, aí depois o outro a gente acompanha juntos, tá? 2 Crônicas, eu vou ler do capítulo 1, do verso 10 ao 12, tá? 3 versos. Dai-me, pois, agora, Salomão está pedindo para Jeová, dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? Então, Deus, Jeová, disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, nem bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, que é geralmente o que as pessoas pedem, né? Pede dinheiro, pede a morte dos inimigos, pede riquezas, né? Nem a morte dos seus inimigos, a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados. Então, Jeová deu toda a sabedoria e conhecimento a Salomão, né? E te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois haverá. Então, essa foi a passagem que Salomão pediu conhecimento para Jeová. Só que esse conhecimento ofertado a Salomão não foi suficiente para ele ser um bom rei, para ele tratar bem o povo, para ele ser uma pessoa santa, porque o que a gente viu é exatamente o oposto, irmãos. Salomão foi um rei que extorquiu o seu povo com pesados impostos, né? Essa sabedoria que Jeová deu para Salomão não impediu de ser um homem impuro, um homem devasso, um homem feiticeiro,
né? Salomão teve 1000 mulheres, né? Não impediu de ser idólatra, de adorar vários deuses, né? De ser politeístas, né? Então, eu só vou indicar os versos, irmãos, para quem gosta de Bíblia, para poder localizar, tá? Isso aqui o pastor não precisa de abrir. Em 1 Reis 11:3, fala que Salomão teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Então, que sabedoria é essa que deixou ele um homem tão voluptuoso, né, por ter mulheres? Em 1 Reis 11:7, fala que Salomão edificava alto, quer dizer, altares para Quemós, para Moloque, para vários demônios, né? Ele teve o seu coração pervertido, talvez pelas mulheres dos outros povos, né? Que ele casou com várias princesas, porque fala que muitas delas queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então, elas acabaram influenciando Salomão, que não devia ter muito pulso, né? Não pulso, muita convicção. Então, uma outra coisa que aconteceu com Salomão, Salomão é o único homem na Bíblia que tem o seu nome ligado ao 666, que a gente sabe que é um número satânico. Isso também está em 1 Reis 10:14, que fala que o peso do ouro que se trazia a Salomão era 666 talentos de ouro, né? Então, esse número é um número muito ligado ao anticristo, a besta, o número do homem do pecado, né, o 666. Salomão também colocou impostos pesadíssimos sobre o povo. Isso está em 1 Reis 12:10, que fala que Roboão, o seu filho, né, queria colocar impostos, aí os conselheiros falam, olha, o teu pai, Salomão, né, fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Né? Eles estão pedindo a Robão para aliviar um pouco o jugo pesadíssimo. Então, que conhecimento é esse que tinha Salomão? Né? Então, era um conhecimento estranho, talvez só um conhecimento administrativo e político para julgar o povo. Né? Porque a gente pensa, puxa, o conhecimento de Jeová veio sobre Salomão. Não serviu para nada, aquele conhecimento de Jeová. Né? Então, a gente vê também, irmãos, que no Velho Testamento, a palavra conhecimento está ligado também a temor do Senhor, a obediência ao Senhor Jeová. Porque o Pai, irmãos, só é manifesto nas nossas vidas através de Jesus Cristo. Jesus Cristo chega e fala, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo chega e fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus Cristo é o caminho para ir ao Pai, se Jesus Cristo é o caminho para a manifestação do Pai, como Jesus não tinha se manifestado no Velho Testamento, aquele Deus que se manifestava não era o Pai, porque cadê Jesus lá para ser o intermediário? Jesus é o único mediador entre o Pai e nós, né? Então, em Provérbios 1:5, eu não sei se o pastor já está conseguindo passar esse Word. Ah, tá. Então, pastor, põe o Provérbios 1:5, que fala assim, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Esse Provérbios, irmãos, como quase todos, fala sobre uma maneira mais
vamos dizer assim, edificante, mais educada, mais proba, mais honesta, né? Provérbios não aponta para Jesus. Provérbios aponta para uma moralidade, né? Para a pessoa ter um relacionamento mais sadio com as outras pessoas, né? Então, aqui está dizendo que a sabedoria provém de sábios conselhos, né? Então, isso não tem nada a ver com sabedoria divina, né? Mas uma coisa interessante, que o pastor está em Provérbios, né? Então, põe em Provérbios 1:7, que fala assim, que é um versículo muito falado por nós, né? Pela igreja evangélica. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos ficar só com a primeira frase, que fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, eu fico pensando, então, para eu ter conhecimento, eu tenho que temer a Jeová. É isso que está escrito. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? Então, se a gente for no dicionário e ver o que é temor, né? Então, para eu ter conhecimento, eu tenho que ter temor. O que é temor? As próprias pessoas sabem. Temor é medo, temor é pavor, temor é fraqueza, é desânimo, é receio. Eu estou com temor de passar naquela rua. Eu estou com medo, estou com receio, né? Mais ou menos isso. Então, o que a gente vê, irmãos? Eu vou fazer um parágrafo aqui para vocês entenderem o que é o temor do Senhor. E que isso não traz conhecimento, pelo menos o conhecimento que a gente vai ver no Novo Testamento. Jeová, ele usou o seguinte mecanismo no Egito. Ele trouxe eventos sobrenaturais através daquelas pragas, né? Praga das moscas, da escuridão, da saraiva de pedras, dos gafanhotos. Então, ele usou eventos sobrenaturais. Aquelas pragas levaram medo e temor de Jeová, né? Por que Jeová fez isso? Ele fez isso para ele ser conhecido como um Deus poderoso por todos os povos da região, né? Então, Jeová seria admirado pela autoridade que ele tinha sobre os eventos naturais, que aí passaram a ser sobrenaturais. Como é que a água de um rio se transforma em sangue, né? É uma coisa sobrenatural. Então, além disso, ele teve um dividendo, né, do povo de Israel ser libertado, porque o povo do Egito estava com medo de Jeová. Então, qual que foi o raciocínio? Faraó, né, o rei do Egito, Faraó, muitas vezes, irmãos, ele estava disposto a deixar o povo sair do Egito, para ir lá para a Terra Prometida, né? Mas parece que outra força maior o controlava. Eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 15:16. A gente vê, irmãos, que o coração endurecido de Faraó foi endurecido por Jeová. Dessa maneira, Faraó negava a saída do povo. Então, aqui em Êxodo 15:16, é o cântico de Moisés, tá? É um louvor a Jeová, né? Que celebrando a saída do Egito, né? Então, o povo do Egito foi vítima das 10 pragas. Eu digo o povo foi vítima, irmãos, porque o povo não tinha culpa do que estava acontecendo, né? Então, com aquelas pragas, aquele povo teve muito temor de Jeová. Então, o Êxodo 15:16 fala assim: espanto e pavor caiu sobre eles, caiu sobre o povo egípcio, né? Pela grandeza do teu braço, agora ele está falando com Jeová, pela grandeza do teu braço,
emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor Jeová, é um louvor a Jeová, né? Até que passasse este povo que adquiriste. Então, o que eu quero mostrar, irmãos? Que lá onde está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, a gente está vendo aqui que o temor de Jeová acabou sendo decorrente de umas pragas, né, que Jeová chama até de maravilhas, e não trouxe nenhum conhecimento. O que ele trouxe foi a liberação ou a libertação do povo judeu, né, do povo de Israel, lá da terra do Egito. Agora, eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 10, 20, porque na história do Êxodo, né, a Bíblia declara várias vezes que Jeová endureceu o coração de Faraó, para ele não deixar o povo judeu sair do Egito, irmãos. Então, por isso que Jeová fez aquelas pragas que ele chama de maravilhas, né? Êxodo 10, 20 fala assim: o Senhor, porém, endureceu, o Senhor é Jeová, né? O Senhor, letra maiúscula, em Velho Testamento, você pode colocar no lugar da palavra Senhor, pode colocar a palavra Jeová. O Senhor Jeová, porém, endureceu o coração de Faraó e esse não deixou ir os filhos de Israel. Então, o que Jeová queria? Jeová queria que essas maravilhas, né, como está em Êxodo 11, 9, o pastor está no 10, põe no 11, 9, só para a gente ler rapidinho aqui, pastor. 11, 9, fala assim: o Senhor Jeová dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Ai, irmãos, é meio estranho isso, mas Jeová chama aquelas pragas de maravilha, não dá para a gente entender, mas isso foi Jeová que disse. Verso 10, e Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor, Jeová, endureceu o coração, aqui de novo falando, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra, né? Então, irmãos, através dessas maldades, essas desgraças que Jeová fazia, ou com os egípcios, ou com os outros povos, ele acabava ganhando a admiração dos inimigos de Israel, né? Então, eu queria agora que o pastor abrisse em 1 João 4,15, porque para o Pai, Deus Pai, que, como eu disse, não tem nada a ver com Jeová, Jeová é o Deus desse mundo, é o Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a glória de Deus. Para o Pai, não existe essa correlação, irmãos, entre medo e conhecimento, entre temor e conhecimento, como a gente tinha lido lá em Provérbios, né? Que fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O Pai não tem nada a ver isso. Em 1 João 4,15, irmãos, que olha, a gente vai ler de 15 a 18, eu acho que é uma das passagens bíblicas mais lindas que tem. Fala assim, 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisso é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Olha o verso 18, irmãos. No amor não há temor. Mas a gente não tinha visto que o temor é o princípio do conhecimento? Não é, irmãos. O verso 18 deixa isso bem claro. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor.
Então, irmãos, quando você estiver temendo, com medo de alguma coisa, leia 1 João 4,18, que fala: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor, qual que é o perfeito amor? É o amor de Deus, é o amor de Jesus. Lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Olha que coisa linda, irmãos. Aquele que teme não é perfeito em amor. Então, como é que a gente pode falar que o temor tem a ver com conhecimento? Então, a gente vai riscar essa correlação que tem no Velho Testamento, né, que fala que o temor é o princípio da sabedoria. Não, a gente vai ver agora, no Novo Testamento, o que é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. Eu vou usar conhecimento, irmãos, que eu acho que deixa mais completo o pensamento do que é o conhecimento de Deus, né? Conhecimento de Deus, a gente vai ver vários aspectos, exatamente o que é e como adquirir esse conhecimento. Eu não vou pedir para o pastor abrir todos esses versículos, pastor, não precisa de abrir, eu vou falar o endereço do versículo e vou falar do que se refere, tá? Então, a gente vai ver o conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro. Então, o conhecimento do Deus verdadeiro é baseado no amor e não no temor, né? Então, o primeiro conhecimento que a gente vê interessante é o conhecimento de Deus para a salvação. Não precisa de abrir, pastor, mas em Lucas 1, 7, 6 e Lucas 1, 7, 7, fala assim, que iria nascer um profeta altíssimo, que ia dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Então, o conhecimento da salvação não vem por desígnios, por profecias, por mandatos, nada disso. O conhecimento da salvação vem através de Cristo. Então, Lucas 1,77 fala assim, que Jesus veio para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos pecados. Então, irmãos, a salvação vem por um conhecimento de Deus. Vocês veem que agora conhecimento se torna uma coisa muito diferente do que a gente tinha pensado, né? Então, o conhecimento de Deus para a salvação vem através de Cristo. Pastor, pode falar. Então, quando eu leio esses versículos que você acabou de falar aí, eu entendo que a palavra conhecimento está ligado a entendimento. Eu não sei se seria um bom sinônimo. Porque quando você entende quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que ele fez, naturalmente o amor vai surgir dentro da gente, porque a obra de Cristo é muito grande. Certo. Amém. Amém, pastor. Então, irmãos, o conhecimento de Deus, ele é dirigido à santidade. A gente viu no verso anterior, que era Lucas 1, 76, 77, que é o conhecimento dirigido para a salvação, através de Cristo. Em Romanos 1, 27, se o pastor quiser abrir, é o conhecimento de Deus dirigido para a santidade. Né? Romanos 1, 27 diz assim, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, aqui, irmãos, a gente está vendo total falta de santidade, certo? Aí no verso 28 fala assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Então, olha como é importante ter o conhecimento de Deus para que esse conhecimento se transforme em santidade.
que a gente viu que esses homens que cometeram torpeza não tiveram conhecimento de Deus, né? O conhecimento de Deus também, ele é usado, irmãos, para o cristão saber agradecer as bênçãos. Eu achei que essa é o verdadeiro significado de 1 Coríntios 1, verso 4 e 5, que o pastor abrisse, que aqui esse conhecimento de Deus não é para salvação, não é para santificação. Esse conhecimento de Deus é para agradecer as bênçãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes tem pessoas que não enxergam as bênçãos que ela tem. Está sempre pedindo a Deus, sempre amargurado, sempre achando que é o patinho feio da história, esquece de agradecer a Deus, esquece de agradecer pelas bênçãos. Então, 1 Coríntios 1,4 fala assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Olha, está agradecendo a graça, né? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Então, quer dizer que em toda palavra eu vou ser enriquecido e vou ter conhecimento suficiente para agradecer, para ter o coração grato diante de Deus. Outro tipo de conhecimento, eu encarei como conhecimento para não pecar. Em 1 Coríntios 15, 34, eu queria que o pastor abrisse, vocês veem que tem vários tipos de nuances esses conhecimentos do Novo Testamento, né, irmãos? 1 Coríntios 15, 34 fala assim: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo-os para a vergonha vossa. Então, por que ele está pecando? Porque não tem conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus nos protege para não pecar, né? A mesma coisa em 2 Coríntios, que o pastor abrisse, 2 Coríntios 4, 6, que fala assim, que a luz de Jesus vai resplandecer no nosso coração. E glória a Deus por isso. E qual é o objetivo da luz de Jesus resplandecer em nosso coração? O objetivo é dar conhecimento a nós. O nosso conhecimento vem através de Jesus. Então, 2 Coríntios 4, 6 fala assim: porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, esse conhecimento da glória de Deus faz a luz de Jesus resplandecer em nosso coração. Outra coisa interessante sobre o conhecimento, irmãos, a gente sabe que os nossos inimigos não são carnais, né? Os nossos inimigos, eles são espirituais. E esses inimigos espirituais, se a gente não tiver as armas certas, eles vão se levantar contra nós. Né? Vocês se lembram que a gente, uma terça-feira, falou sobre as armas espirituais, que está em Efésios 6, né? É o capacete da salvação, o escudo da fé, a sandália do evangelho, a preparação do evangelho. Então, irmãos, o que aqui está falando? Que precisamos ter o conhecimento de Deus para saber usar as armas, né? Isso está em 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. Para a gente poder ter o conhecimento para usar essas armas, é indispensável ter esse conhecimento de Deus. Então, 2 Coríntios 10, 4 fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então,
Para a gente destruir os conselhos, para a gente destruir a altivez, temos que ter esse conhecimento de Deus. Porque senão, irmãos, a gente não vai saber usar as armas, né? As armas da nossa milícia. Estamos terminando, irmãos, daqui 2 minutinhos. Para o conhecimento, para a gente ter conhecimento do mistério de Deus, irmãos, olha quantas nuances, quantos caminhos para esse conhecimento, né? É necessário que os nossos corações, que os corações dos cristãos, estejam unidos no amor de Cristo. Então, conhecimento, para ele brotar o conhecimento, depende da união dos nossos corações. É muito interessante, irmãos, porque uma pessoa única, sozinha, a gente tem ouvido esses últimos dias tantos escândalos nas igrejas, que às vezes as pessoas se escandalizam com o homem e abandonam Jesus. Não, irmãos. Jesus não foi Jesus que errou, não foi Jesus que pecou, não foi Jesus que te escandalizou. Quem te escandalizou foi um instrumento de Jesus. Que instrumento às vezes falha. Olha para Jesus, autor e consumador da fé, e continue firme com Jesus. Porque aqui também está dizendo que o conhecimento do mistério de Deus está em Colossenses 2:2, queria que o pastor abrisse, Colossenses 2:2, fala que o conhecimento do mistério de Deus necessita que os nossos corações estejam unidos, que exista uma igreja, né? Que exista uma igreja. Se a sua igreja não está boa, venha para a nossa. Se você acha que a nossa não te satisfaz, vá em alguma igreja evangélica, mas não deixe de ir numa igreja evangélica, irmão. Colossenses 2:2 fala, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai. Então, irmãos, é necessário que os nossos corações sejam unidos em amor, para nós sermos enriquecidos do conhecimento do mistério de Deus. Tá? Outro aspecto, irmãos, no Novo Testamento, o conhecimento de Deus está, como já dissemos lá em Lucas, mas o conhecimento de Deus está totalmente atrelado à salvação, né? Então, 1 Timóteo 2:4 fala que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Né? Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu queria que o pastor abrisse em 2 Pedro 1:2. 2 Pedro 1:2, irmãos, fala que o conhecimento de Deus é necessário para que a graça de Deus seja multiplicada em nós. Tá? 2 Pedro 1:2 fala assim, graça e paz sejam multiplicadas através do conhecimento de Deus. É pelo conhecimento, é através do conhecimento. Aqui em 2 Pedro também, só que no capítulo 2, verso 20, então a gente vê, irmãos, como é complexo o conhecimento de Deus, né? 2 Pedro 2:20 fala que pelo conhecimento de Deus nós escapamos da corrupção do mundo. Olha, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor, só até aqui, irmãos, já dá para ver. Pelo conhecimento do Senhor, nós vamos escapar da corrupção. Então, irmãos, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor é imprescindível para a vida cristã, né? O aperfeiçoamento dos santos fala até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus.
né? Isso tem a ver com o aperfeiçoamento dos santos. Isso está em Efésios 4, 12 e 13. Não precisa de abrir, pastor. Paulo também, irmãos, quando ele recebeu conhecimento de Deus, ele considerou todas as outras coisas como escória, né? Porque ele viu quanto era importante aquele conhecimento. Não precisa abrir, pastor, isso está em Filipenses 3:8. E só o último versículo que eu queria que o pastor abrisse, irmãos, que eu achei muito interessante, que está em Colossenses 1:9, que fala como também uma maneira também, não é a única maneira, irmãos, é uma maneira também de ser adquirido conhecimento de Deus, é através da oração, né? Em Colossenses 1:9 fala assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, então a gente vê que oração é um dos meios, não é o único meio, é um dos meios também de adquirir o conhecimento de Deus. E eu achei esse versículo muito interessante, irmãos, esse Colossenses 1:9, que fala que orar para pedir conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Eu vi hoje, irmãos, não era uma pregação, talvez uma live, né, no YouTube, falando sobre aquele pregador mirim de 14 anos, né, que na verdade ele não é um pregador, ele é um profeta. Então a exposição dele, assim, 10% é pregação e 90% é profecia, né? Profetada, desculpa, profetada. Profecia de palavras que não edificam a igreja, né? Então, o que a gente fica pensando? O cristão tem que buscar inteligência espiritual. As pessoas não podem, irmãos, para qualquer sinal que ela vê, para qualquer coisa ou qualquer pessoa que vem com uma novidade, aí a pessoa vai atrás de um, vai atrás de outro, aí já ajoelha, o menino, o adolescente põe a mão na cabeça da pessoa e fica profetizando. Irmãos, a gente sabe que no final dos tempos iriam acontecer muitas coisas estranhas. A gente tem que ter discernimento. Um pregador tem que ter vivência, tem que ter experiência. Não pode ser um novato na fé. E uma pessoa que vai ir na frente da igreja, no púlpito, para falar 10% da palavra e 90% de profecia, né? O próprio Jesus começou seu ministério com 30 anos. Se fosse assim, Jesus teria começado seu ministério aos 12 anos. Mas tem que existir uma autoridade espiritual, né? Tem que existir uma experiência, tem que existir uma vivência. E tudo isso, irmãos, quando a pessoa aceita, quando a igreja aceita, é que ela está sem inteligência espiritual, né? Então, tem que orar para Deus, para dar o conhecimento, para dar a sabedoria, para dar a inteligência espiritual. E o que a gente viu, irmãos, desculpa ter estendido tanto no horário, a gente viu que a sabedoria do Velho Testamento não tem nada a ver com a sabedoria do Novo Testamento, e a sabedoria de Deus, ela serve para múltiplas funções, e a gente tem que buscar essa sabedoria para a gente poder ter santidade, para a gente não pecar, para a gente desvendar os mistérios de Deus, para a gente receber a iluminação de Deus. Amém, irmãos? Era essa palavra.
Desculpa ter estendido, a palavra está aberta aos pastores. Obrigada, irmãos. Muito bom, Eliette. Muito bom. Quando você falou aí desse menino, né? Desse pastor mirim aí, profeta mirim, esse tipo de coisa me assusta um pouco, sabe, Eliette? Isso me deixa um pouco preocupado, porque um garoto, uma criança, um adolescente, precisa passar por muitas coisas ainda, né? E o pastorado é uma coisa que a gente só entende mesmo depois de muito tempo, sabe? A gente precisa ter uma certa idade. Ser muito jovem é meio perigoso, né? Não pode ser neófito. A Bíblia fala que não pode ser neófito, exatamente. Isso está em Tiago, né? Peraí. Pronto. Então, a gente não pode ser neófito, a gente tem que tomar, por isso que tem que ser um homem casado com uma esposa e tudo mais, né? Uma pessoa mais Primeiro Timóteo 3,6. É isso aí. Enfim, bom, falando sobre conhecimento, né? Conhecimento de Deus. Eu gostei muito da sua mensagem, Eliette, porque uma coisa é conhecimento de Deus, outra coisa é empolgação, sabe? Eu tenho um pouco de medo da empolgação, porque às vezes o sujeito vai, se converte, fica empolgado, né? Fica empolgado. Já vi muita gente empolgada, só na empolgação, e aquele conhecimento, aquela coisa mais serena, mais profunda, acaba passando batido e a pessoa, na primeira decepção, acaba caindo fora. Então, penso eu assim, né? E o Senhor Jesus, toda a base do trabalho de Cristo está ancorada no conhecimento. Quer dizer, não foi à toa que Jesus subiu no monte e começou a falar para as pessoas conhecerem. A todo instante, né, a gente vê que o conhecimento, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você fala em conhecimento, é entendimento. Eu preciso entender o que está acontecendo. E me faz lembrar bem aquela passagem do Nicodemos. O Nicodemos era um homem cheio de conhecimento, percebe? Era cheio de sabedoria da religião dele, mas não conseguia entender as coisas espirituais. Ele demorou para entender as coisas espirituais. Jesus teve que falar de maneira espiritual para ele. Talvez eu não me lembro de outra passagem de Nicodemos, né? Eu não sei se ele realmente se converteu ou não, mas, puxa vida, quando Jesus fala assim, né, para ele que, poxa, Nicodemos, né, você não sabe destas coisas, você é um homem espiritual e não sabe dessas coisas, né? E a gente entende que conhecimento é entendimento. Quando você começa a entender a obra de Cristo, a engenharia de Cristo, porque para mim isso é uma engenharia, né? Uma coisa fantástica. Aí você começa realmente a fugir das coisas desse mundo. Era isso que eu tinha para falar. Manda brasa, Weber. Com relação ao pastor, eu vejo duas classificações de pastor. O pastor nomeado pela igreja e o pastor ungido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é onde a gente vê muito disso aí, né? Igual esse menino pastor aí, por exemplo. Então, a gente vê muito pastor por aí que não são ungidos, são nomeados. Então, o verdadeiro pastor é aquele que é ungido pelo Senhor Jesus Cristo. Quando eu fui ungido pastor, bem antes, eu já sempre orava para Jesus: Senhor, se um dia o Senhor quiser me colocar em alguma, né, no caso de um pastor da igreja e tudo, eu quero pedir ao Senhor que eu quero ser ungido a pastor. Eu não quero ser nomeado.
pela igreja. Eu quero uma unção, se essa for a vontade do Senhor. E foi eu Não que fiz deixa. isso, hein? Foi eu que ungi ele, hein? Foi. Eu falei, não deixa, Senhor Jesus Cristo, a igreja querer me nomear pastor, não. Não deixa, não. Se algum pastor começar a querer me nomear e não for da tua vontade, Senhor, não deixa. Esse era o pedido que eu tive, porque eu sempre enxerguei dessa forma. Uma vez eu conversei com Jesus com relação a uns problemas, e perguntei, Senhor, mas por que acontece isso na igreja? Jesus me respondeu assim, é por causa dos maus obreiros. Então, o que acontece? O pastor nomeado, ele vai ser um mau obreiro, ele não vai ser um pastor. E é onde acontece tudo isso nas igrejas, é a minha maneira de ver isso. E o conhecimento da palavra de Deus, poucos conhecem realmente o Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho observado é isso. É muito pouca gente conhece o Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente. Tem pessoas de 20 anos de igreja que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. A palavra ela deixa claro que Jesus está oculto em mistério. Ele está oculto em mistério até hoje. E a palavra de Deus também fala que tem vários Jesus. Né? Que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Acho que, se não me engano, é isso mesmo, 2 Coríntios 11. Que diz que são vários Jesus. Né? Então, o Jesus verdadeiro mesmo, ele está oculto em mistério. E ele é revelado aos pequeninos. Então, o que eu tenho observado nas igrejas, os acontecimentos, que quem realmente conhece o Senhor Jesus Cristo jamais vai permitir um menino de 14 anos começar a profetizar. É porque isso é falta de conhecimento. O que a irmã Eléia trouxe para nós hoje é o conhecimento. Então, eu creio, pelo que eu tenho observado, a grande maioria ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Não conhece. Porque se conhecesse, as atitudes eram diferentes. É a mesma coisa, eu fico aqui na roça. Se eu conheço um caminho que vai para um lugar aqui, eu vou pegar aquele caminho, eu vou sair lá tranquilo. Se eu não conhecer, nossa, meu Deus, eu vou dar tanta cabeçada, vou para um lugar, vou para o outro e acabo não achando o caminho. Então é a mesma coisa. Quem não conhece o Senhor Jesus realmente, o amor de Cristo, como Jesus agiria, como Jesus age e tudo, quem não conhece isso começa a fazer um monte de besteira, onde que a gente tem visto por aí esse monte de coisa terrível. Mas por quê? É que o irmão acabou de dizer, o pastor acabou de dizer que é 5 minutos de palavra e 2 horas de profetada. Aí não tem como a pessoa conhecer realmente o Senhor. Por isso que eu glorifico o Senhor de estar nesse ministério. Que é um ministério onde que aquela pessoa que vier congregar na igreja de Interlagos, ele vai começar a conhecer realmente quem é o Senhor Jesus Cristo. Vai ser desvendado para ele esse mistério. Porque desde então está oculto. E é revelado aos pequeninos. É revelado àquele que o Senhor Jesus Cristo quiser que seja revelado. Né? Tem muita gente que tem olho e não vai enxergar, tem ouvido e não vai ouvir. Então, eu vejo dessa forma. Por isso que tem acontecido tanta coisa maligna nas igrejas. Falta de conhecimento do verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo e a vida eterna. Então, a maioria não tem conhecido, irmãos. Aquele estudo mesmo que a gente estava falando, eles querem comparar o batismo com a circuncisão. Quer dizer, é falta de conhecimento. Você não conhece o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele é simples. Ele é por simples. Eu conheço pessoas que não sabem ler e conhecem muito mal o Senhor Jesus Cristo, que é doutores da lei, tem por aí, que faz não sei quanta teologia para cá, teologia para lá, e não conhece o Senhor Jesus Cristo. Mas por que você fala isso, pastor? Porque olha as coisas que eles fazem aí nas igrejas. Os temas que eles colocam nas pregações. Olha como é que... Não dá para engolir isso, não. É terrível. Por isso que Jesus disse, né? Jesus diz lá em Lucas, não temas, ó pequeno rebanho. Eu vou repetir. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai vos dar o reino. Entendeu, meus irmãos? O rebanho é pequeno, porque se não tiver arrependido e humilde, não vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. Com letra, você não vai conhecer o Senhor Jesus Cristo.
Você tem que chegar diante de Jesus arrependido, um pequenino. Eu vou ler esse versículo para encerrar, está em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo, eu vou ler do 25 ao 30. Vou aproveitar o embalo aqui e já ler os pedaços todinho. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus queridos irmãos, olha aqui, eu vou repetir só um pedacinho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, é revelação. Jesus está oculto em mistério, até hoje. Por isso que a grande maioria não está conseguindo enxergar o Senhor Jesus Cristo, não. Porque é tanta coisa maligna que acontece nas igrejas que Jesus me mostrou claramente, não me conhece. Porque quem conhece o Senhor Jesus Cristo não deixa essas coisas entrar na igreja, não aceita essas coisas, gente. Porque você conhece o caminho, a verdade e a vida. Então, o conhecimento é onde eu disse. Se você quer conhecer realmente o Senhor Jesus Cristo, seja humilde, arrepende dos teus pecados. Aí você vai ser um pequenino. Aí, meu querido, vai ser revelado aquilo que está oculto em mistérios, que é o Senhor Jesus Cristo. É a minha maneira que eu tenho observado. Glória a Jesus. Manda um abraço, Valdo. Irmãos, maravilha. Então, meus queridos, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Maravilha. Então, o Senhor Jesus, ele deixou muito, muito claro, né, em várias passagens dos evangelhos, né, ele deixou muito claro que ninguém conhecia o Pai. Ninguém. Então, ninguém. Lá no Velho Testamento, Moisés não conheceu o Pai, Isaías não conheceu o Pai, né? Ninguém não conheceu o Pai, porque o único que conheceu o Pai era o que estava no seio do Pai. Esse é o único que verdadeiramente conhecia o Pai e teve condições de revelar o Pai para a humanidade. Todos nós conhecemos João 1, 17 e 18, né, que fala: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai se o revelou, né? Então, quando Filipe chegou, nessa passagem também, quando Filipe chegou, perguntou, né, conversando com o Senhor Jesus, que está em João 14, 7, né, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, né? Então, o Senhor Jesus deixou muito claro, João, né? João 14, 7, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora conheceis, e o tendes visto. Então Jesus, o Senhor Jesus, ele deixou muito claro que era impossível alguém conhecer ao Pai. Era impossível, se ele não tivesse vindo, não tinha como, ninguém jamais conheceu o Pai e jamais ia conhecer o Pai.
Então, Jesus, o Senhor Jesus, sem ele seria impossível da humanidade conhecer ao Pai. Então, a partir do momento, né, que a humanidade não conhecia, ninguém conhecia o Pai, eles ficaram muito. A humanidade, né, o homem era muito vulnerável. Por que ele era vulnerável? Tudo aquilo que reluzia, para ele era ouro, né? Qualquer acontecimento sobrenatural, eles já baixavam a cabeça ali, né? Em sinal de submissão e adoração, né? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus deixa muito claro. Tem um versículo também, que está em João, no capítulo 10, versículo 15, que, né, Jesus deixou muito... assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, né? Então, ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai. Então, meus irmãos, você só vai conhecer o Pai conhecendo Jesus. Como que você vai conhecer Jesus? Você vai conhecer Jesus através do Novo Testamento, que você vai conhecer quem realmente é Jesus, né? A teologia fala que o anjo de Jeová, aquele da espada desembainhada, né? Aquele era Jesus. A teologia fala que o anjo lá de Jeová é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, então não é, porque Jesus Cristo, ele foi revelado no Novo Testamento, né? Ele apareceu no Novo Testamento. E então, no Novo Testamento, Jesus não desembainhou espada nenhuma, né? Jesus não matou ninguém. O Senhor Jesus não colocou enfermidade em ninguém, não colocou praga em ninguém, né? Então, e Jesus disse, né? Agora vocês já estão conhecendo o Pai, porque vocês estão conhecendo a mim, né? Foi quando Filipe falou, opa, mas mostra-nos o Pai, então que nos basta. E Jesus falou, estou tanto tempo convosco, Filipe. Tu dizes, agora mostra-nos o Pai, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Se não vê, aí Jesus revelou como que ele mostrou, ele trouxe Deus ao conhecimento, né? Aí ele mostrou, mas como? Jesus, ele não falou assim, pessoal, olha, acredita em mim, eu estou falando, então você tem que acreditar no que eu estou dizendo. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, se você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crê pelas obras, que são as mesmas. Então, Jesus, ele não veio revelar a Deus através de palavras, ele veio revelar a Deus através de ações, através de atos, que ele veio revelar, entendeu? Porque falar é fácil, né, irmão? A pessoa chega lá e fala, é muito fácil. Mas eu quero ver falar e cumprir, falar e fazer. Até para encerrar, teve um irmão, né, no americano, quem não conhece o Comfort, esqueci o primeiro nome dele, ele participou de um programa de ateu e no debate, ele teve a coragem de participar do programa. Os ateus ficaram assustados. Puxa, você aceitou o meu convite? Eu aceitei, sim. Foi quando ele disse assim, olha, ninguém tem coragem de falar o que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por ninguém, nenhum personagem da história teve coragem de falar isso, e até hoje também ninguém tem coragem de falar. Aí o ateu, opa, né? Eu tenho. Você tem? Eu tenho coragem de falar, eu tenho sim. Não tem. Ele falou, não adianta. Não tem. Ninguém fala isso, tem coragem de falar isso. Aí o ateu disse, eu tenho. Eu falei, então fala. Né? Aí ele falou, eu vou falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Aí o Comfort falou, então eu só vou acreditar em você quando você morrer e ressuscitar. Se você morrer e ressuscitar, eu vou acreditar nas suas palavras. Ou seja, não é palavra, é ação. Né? Então, meus queridos, só queria estar aí, acrescentando aí, mas isso tudo aí.
Amém, Valdo. Foi bênção. Foi bênção. Vamos encerrar aqui, fazer uma oração rápida e a gente já encerra. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esse momento tão agradável, tão bom, onde nós pudemos refletir sobre a tua mensagem, sobre a tua palavra, e que, Senhor, se alguém ouvir essa mensagem, possa receber de bom grado, Senhor, no seu coração, como uma semente que há de brotar e germinar e brotar uma árvore frutífera, uma árvore de bons frutos. Abençoa-nos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.